Hora do debate, boa noite, seja bem-vindo ao Grande Fórum. Hoje convidamos Ismael Nhacuco, do MDM, Dias Letela da Frelimo e também Mohamed Yassine da Arnam. Vamos abordar um leque de temas, vamos falar da legislação, vamos olhar para o Código Penal que vai entrar em vigor, vai entrar em vigor sim, neste mês de dezembro. Vamos falar também da questão da corrupção. David Simão foi chamado para responder em tribunal. O antigo edil da cidade de Maputo é acusado de envolvimento em atos de corrupção. Vamos falar do terrorismo em Cabo Delgado. O Presidente da República autorizou a contratação de mais 2 empresas de mercenários. Vamos olhar um pouco também para a descentralização. Vamos tentar fazer o balanço deste primeiro ano de implementação. Por fim, vamos falar da corrida da sociedade civil para ocupar lugares na CNE, um tema que ficámos de debater na semana passada e que o tempo não nos foi favorável. Caros convidados, antes de debatermos estes temas, vocês já sabem, vamos avançar para o tema da semana. Começo consigo, Mohamed Yassine. Peço a si e a todos os outros convidados capacidade de síntese, porque hoje temos um leque de temas bastante ambicioso. Muito obrigado, cumprimentar os colegas do painel, assim também o moderador e quem nos ouve e vê de casa. Para mim, o fato da semana foi o pronunciamento do Presidente da República em relação ao Dia Mundial Anticorrupção. É extremamente importante ver um país que subiu no ranking mundial, do ponto de vista de corrupção ativa, onde que a maior parte da corrupção se revê no aparelho do Estado, ter visto o Presidente da República, mais uma vez, a falar da necessidade de combater a corrupção. E eu me recordo que ainda no primeiro mandato do Presidente, a bandeira da sua campanha, e não só o seu pronunciamento na tomada de posse, foi combater a corrupção. E se for olhar hoje em dia o leque de pessoas que são diretamente envolvidas na corrupção e indiciadas ou não, são todas elas do mesmo Partido Frelimo. Aí me questionar se o Presidente da República quer combater a corrupção, como disse, evitar a corrupção até no desporto, seria importante que tivesse a casa em ordem e que pelos vistos não tem. Obrigado, Dias Letela. Tem um minuto também para avançar o tema da semana. Muito obrigado. Permita-me que saúde os colegas do painel e saudar com a devida vênia o mais alto magistrado da nação, o engenheiro Filipe Jacinto Nussi, pelos feitos, pelos ganhos, pela entrega na causa do bem-estar do povo moçambicano, sem descurar também aquilo que é o esforço que as forças de defesa e segurança, bem como os profissionais de saúde, têm empreendido para que possamos estar nos números que temos no que diz respeito ao Covid-19. No que diz respeito ao tema de semana, enaltecer a inauguração do filial do Banco de Moçambique na cidade da Beira, onde o chefe do Estado fez perceber que não é só olharmos para aquilo que são os edifícios, mas é também termos resultados, olhando para aquilo que são as taxas cobradas a níveis dos bancos, naquilo que são os empréstimos que a nossa população tem feito no dia a dia, fez perceber que há necessidade de olharmos para isso, para que não só olhemos para aquilo que são as necessidades da população, mas também olhemos para aquilo que são as taxas que possam resultar ao longo deste período para a nossa população. Então, achamos que foi um ganho para Moçambique com a inauguração da Praça do Metical, bem como filial do Banco de Moçambique na cidade da Beira. Ismael Nhacuco, tem um minuto para avançar o fato da semana. Bom, obrigado também. Primeiro, cumprimentar os colegas do painel, os telespectadores e ouvintes da TV e da Rádio Mais, endereçar uma ótima semana. E avançando já para a questão que coloca em relação ao facto da semana, para mim o facto da semana tem a ver com mais uma recessão do prémio de melhor autarca do país e de melhor gestor de autarquias e de melhor município do país para a cidade da Beira e para Sua Excelência, o Sr. Presidente Davis Mpepo Simango, Presidente do município da Beira e Presidente do MDM. Eu penso que é de louvar quando um dirigente, quando um quadro do país, quando um cidadão que oferece os seus préstimos ao Estado moçambicano recebe um prémio internacional por reconhecimento de boa governação. Penso que é de saudar e é uma atitude nobre que todos os moçambicanos prestem
os seus préstimos ao David Simango, porque, na verdade, se repararam, prémios iguais a este só foram recebidos também pelo falecido Mahmoud Amoran, também, por sinal, edil de Nampula, pelo MDM. Eu acho que esta abordagem mostra claramente que o MDM é um partido que tem uma linha de governação excelente, que tem uma perspectiva de trazer para aquilo que é o povo moçambicano melhores condições de vida. E isto só para, em 30 segundos, aliar aquilo que disse aqui o Desde Latela, que é de mais uma vez, com os pacatos recursos que a cidade da Beira tem, vimos uma praça do Metical a ser inaugurada pelo presidente da autarquia, Sua Excelência, o Presidente David Simango, e isto mostra que o Presidente David Simango tudo está a fazer depois de tudo que aconteceu na Beira com o ciclone Idai, a tentar trazer... Ismael Nhacuco, penso que ficou aqui o essencial quanto ao fato da semana. Eu sei que ficou essencial, mas eu acho que isto é importante, porque às vezes aquelas pessoas que nos ouvem, muitas vezes, por causa daquilo que os mídias fazem, com aquilo que é informação da oposição, não percebem isto. Eu acho que isto é importante salientar e enfatizar. Ficou Nhacuco, de fato, aqui o essencial. Vamos avançar para o primeiro tema. Vamos falar desta entrada em vigor do novo Código Penal, que traz diversas revisões, mas as atenções estão muito viradas para a questão das prisões preventivas. Vamos olhar também para este aspecto com algum enfoque. Começo consigo, Mohamed Yassine. Para si, com esta revisão, qual é que será a alteração no regime político, ou melhor, no regime legislativo moçambicano, sobretudo no que tem a ver com a prisão preventiva em Moçambique? Bom, eu vi esta aprovação com um certo sinal de descontentamento, porque apesar da Assembleia da República ter aprovado usando a prerrogativa que é parlamentar, eu sou da opinião que os deputados perderam uma grande oportunidade de assumir constitucionalmente aquilo que é, na verdade, a liberdade individual. E eu penso que a questão da prisão preventiva, que já vem no artigo 256, se me recordo bem, tinha lá timings, que é um período de 4 meses. Agora, se aparece agora a Assembleia da República, de uma forma menos cautelosa, aprovar a revisão, permitindo com que a prisão preventiva não tenha limites temporal, ou seja, dando um exemplo claro, se alguém estiver, imaginemos que alguém está preso preventivamente e, como não tem limite temporal para que essa pessoa esteja preventivamente, se 4 anos depois for julgado, já que não há limite temporal, e for ilibado, na mesma essa pessoa já esteve 4 anos preso. Ou seja, se for 4 anos depois condenado pela pena, significa que na mesma já cumpriu a pena dos 4 anos. Isto é um atentado à liberdade, porque virou-se o conceito. A pessoa é presa preventivamente para se apurar a causa, e neste caso, ilibar-se ou não, mas parece que a Assembleia da República, com esta falta de atenção para este princípio legal, achou melhor que a liberdade individual tenha que ser retirada na íntegra. Mas ainda faltam dois pontos fundamentais, que é o posicionamento do Conselho Constitucional. Espero eu que o Conselho Constitucional reprove e devolva à Assembleia da República para fazer o seu TPC, e por outro lado também que em nenhum momento o Presidente da República, como alto magistrado da nação, outorgue esta revisão no modelo em que ela está, porque rebenta com os princípios fundamentais da liberdade individual. Dias da tela, vou assim com esta deixa que Mohamed Yassine falou aqui. Não será esta uma forma de estabelecer uma regra segundo a qual a prisão é a regra, passa a redundância, e a liberdade uma exceção? E depois, que tipo de impacto isto pode criar sob o ponto de vista de gestão de reclusos em Moçambique? Estamos com uma população reclusória que pressiona bastante os estabelecimentos prisionais, e com estas regras de prisão preventiva sem limites, isto poderá se agravar. Bem, talvez dizer que estamos perante uma lei que sofreu a sua revisão
há menos de uma semana e é normal que alguns juristas a nível da praça estejam um pouco equivocados. A liberdade sempre será uma regra e a prisão uma exceção. Os prazos de prisão preventiva para notificação no que diz respeito à acusação provisória e do despacho da pronúncia mantém-se. O que está a acontecer, na verdade, é que muitos juristas da praça correram para olhar para os 12 meses e não olharam para aquilo que é a visão inicial no que diz respeito à decisão tomada pela Assembleia da República. Os 4 meses mantém-se, olhando para aquilo que é o tipo ou a função do tipo legal de crime. Nós estamos a dizer que dentro daquilo que são os crimes, há crimes hediondos, há crimes que a dado momento no passado, olhando para aquilo que era o tipo legal, olhando para o tipo legal de crime e o tempo previsto para a prisão preventiva, acabavam suscitando algumas dúvidas. As pessoas acabavam entrando numa situação de se declarar injustiçadas. Então, o que a Assembleia da República fez é acautelar as duas partes. Os 4 meses de prisão preventiva continuam e só estende-se olhando para aquilo que é o tipo legal de crime. E tenho a oportunidade de fazer parte, eu sou membro da primeira comissão. Não se está a violar aqui nenhum direito humano? Não, o que eu estava a dizer é, olhando por exemplo para crimes de furto simples, estamos a falar de 6 meses, estamos a dizer que os 4 meses estão acautelados. Vamos olhar para um outro crime que está em voga na sociedade moçambicana. Há muitos indivíduos em prisão preventiva que estão ligados aos processos sobre as dívidas ocultas. Estão em prisão preventiva já há bastante tempo. Esta lei pode colocá-los por mais tempo ainda, tendo em conta o tipo legal de crime. Não se coloca aqui, de novo, coloco a questão, a situação de violação dos direitos humanos? Não há nenhuma violação. Eu fui muito claro naquilo que é a minha explanação. Quando se olha para a situação de dívidas ocultas, estamos a falar de um processo complexo, em que os que estão dentro deste processo precisam de tempo para analisar e tomar as devidas decisões. E eu dizia que temos este intervalo de 4 meses a 12 meses. Não estamos a dizer que é definitivo. E há uma abordagem muito interessante que esta lei traz. Havia muita dificuldade naquilo que é a tomada de decisão, olhando para a liberdade das pessoas que estão em situação de reclusos. Havia uma situação difícil. Hoje, abre-se facilidades naquilo que diz respeito à tomada de decisão de liberdade desse tipo de pessoas. Eu estou a dizer, por exemplo, estou a falar de situação de pessoas que estão numa situação de situação de furto simples, em que a pessoa tem 4 meses. Prevemos uma situação de 3 ou 6 meses de condenação. Então está dentro daquilo que é a prisão preventiva. Porque o que neste momento que está a criar agitação a nível da praça é se o número do tempo, ou olhando para aquilo que são os anos de condenação, forem superior à prisão preventiva, até que ponto estaremos numa situação de justiça ou injustiça? Estamos a dizer que sempre em que se tomar esta decisão, terá-se em conta a situação daquilo que é o tipo legal de crime. Se o tipo legal de crime for uma situação de 12, 13, 15 anos ou 16 anos, estamos a dizer que terá que se dar esse espaço para que as pessoas ligadas a isto possam investigar e trazer resultados. Ficou o essencial. Ismael Nhacuco, que impacto terá esta revisão no regime dos recursos em matéria penal? E coloco uma outra questão que colocava aqui ao Dias Letela. Agora, com estes 4 meses, já se extrapola e temos uma situação de pressão nos estabelecimentos prisionais nacionais. Isto não vai piorar a situação? Bom, obrigado mais uma vez. Nós temos pressão de duas vertentes. Temos uma pressão do ponto de vista do número de pessoas detidas, portanto, que estão na população prisional, e temos a outra pressão do número de processos que estão com juízes. Portanto, estas duas pressões, ok? À medida em que elas não são racionalizadas, elas tornam-se um autêntico baril de pólvora, no sentido em que, com este tempo, acomodam-se os juízes, no sentido de permanecerem as pessoas por mais tempo
em recintos prisionais. E eu penso que isto vai claramente a manchar aquilo que é os direitos humanos, um direito humano já completamente debilitado do ponto de vista humanitário, daquilo que são as nossas prisões. Eu quero claramente dizer aqui que a Assembleia da República, e aliando-me um pouco aquilo que o Yacine disse, a Assembleia da República perdeu a oportunidade de mostrar que efetivamente não anda a reboque do governo, que efetivamente é um órgão legislativo por excelência e que está preocupado com aquilo que são os direitos do povo moçambicano. Há uma questão que eu acho que é fundamental, é que a presunção de inocência não pode em nenhum momento ser retirado do cidadão e ficar, entre aspas, a presunção de culpa. O que eu quero dizer com isto? É que à medida em que o prazo de prisão preventiva ela é extrapolada, ela é aumentada, ela traz consigo a questão de pôr em causa a presunção de inocência. Mas leu a revisão? Cabe. O colega leu a revisão? Cabe. Doutor Natela, leu a revisão. Eu deixei ele falar. Leu a revisão, deixa-me terminar. Eu acho que nós, mais uma vez, estamos diante de um cenário em que mostramos claramente que o elo mais fraco do sistema de justiça de Moçambique é, sem dúvida, a Polícia de Investigação Criminal, é, sem dúvida, a Procuradoria-Geral da República, porque com esta emenda fica claro que essas duas instituições não têm condições nenhumas de investigar e de trazer com a devida tempestividade os processos para que eles sejam julgados e que sejam legalizadas as prisões das pessoas. E não podemos aqui tapar o sol com a peneira. A Procuradoria-Geral não tem competência neste momento para gerir o número de processos que tem em suas mãos. E o que o governo da Frelimo está a tentar fazer é empurrar o sol com a barriga no sentido de dar tempo à Procuradoria. Ora, crimes pequenos, como de furto, que o deputado Dr. Latela que esteve a dizer, que tem penas, primeiro, muito básicas, até 6 meses de prisão, e outras que até é só convertível em multa, ao se reter cidadãos aprisionados por 4 meses, que já era exagerado, e terem que ficar até 12, eu penso que isto é claramente contra direitos humanos, isto põe em causa todo um sistema judicial que o país tem, e nós, enquanto cidadãos, temos que dizer não. Olha, nós não podemos assumir que a Assembleia da República é um órgão tão incompetente que consegue pôr em causa os interesses individuais das pessoas por causa da falta de gestão, por causa da incapacidade institucional que o Estado tem de gerir os processos, quer a nível da CERNIC, quer a nível da Procuradoria-Geral e, quem sabe, dos tribunais. Pois, eu acho que é preciso nós melhorarmos estes processos. Mas eu queria... Os juízes, eles têm que ser mais astutos, eles têm que ter a rapidez suficiente de preparar os processos e rapidamente irem fazerem os julgamentos no sentido de garantir que só fica preso aquele que há indícios claros de cometer um crime. Pois, eu já ia a essa pergunta que quero que junte na sua resposta a seguinte pergunta. Aqui no país, com esses 4 meses que já existiam, como disse o Nhacuco, já existiam muitas prisões arbitrárias e sem grande prova. Não se está a dar carta branca para que isso permaneça? Sabe, há uma coisa que eu dizia, e desculpe por interpelar o Nhacuco, eu fui muito claro. Infelizmente, nós temos bons juristas a nível da praça, que ao mesmo tempo eles se deixam levar naquilo que são os comentários vulgarizados das redes sociais. Não é a lei que abre espaço para isso. Se perguntar, por exemplo, o Nhacuco, ele pode dizer sim, mas talvez ele não tenha lido na totalidade aquilo que a Assembleia da República aprovou. É isto que eu quero que ele perceba, que ele não pode correr para situações como aquilo que o Julião Cumbani e os outros divulgaram. Porque eles não olharam, é preciso ler a lei, olhar para a lei na letra e no espírito, e perceberam que foi alterado. Eu queria que o colega Yacine e o colega Ismael, nos próximos tempos, depois de uma clara revisão da lei, viessem aqui ou em um outro fórum, tivessem coragem de me acusar e dizer-lhe dela. O que foi alterado é isso e aquilo. Por exemplo, os prazos de prisão preventiva.
não foram alterados. A notificação de acusação provisória e do despacho de pronúncia continuam. Mantêm-se inalterados. O que está a acontecer é que o princípio de proibição de detenção para investigação também mantém-se. Então, o que nós estamos a dizer é que, olhando para aquilo que era a lacuna da lei, é isto que precisam os colegas perceber. Havia uma lacuna na lei. Eu volto a dizer, para investigar uma situação como de rapto, de cativeiro e outros crimes, era preciso levar um tempo. E o que acontecia quando, por exemplo, pessoas como o Nhacuco e Yassine visitavam as cadeias, é que os reclusos reclamavam que a prisão preventiva estourou. Então, o que a Assembleia fez é exatamente diferenciar os tipos de crimes. Fazer perceber que existem crimes simples, que esses crimes vão merecer este tempo, o período de 4 meses, e existem crimes hediondos que vão se estender, havendo necessidade, até 12 meses. É isto. E se o indivíduo é ilibado? Doutor. O indivíduo É ilibado. para crimes, por exemplo. Então, Doutor Latela, a lei prevê, eu concordo com permita-me que eu fale, a lei prevê que numa situação em que um cidadão é posto em causa naquilo que são os seus direitos, é preciso que o Estado e outras entidades possam lhe ressarcir. Pois, então nós não podemos assumir logo a priori que temos que... Dias, ficou o essencial. Deixa-me perguntar-lhe assim, já alguma vez na sua história como político, a Frelimo já apareceu assumir que errou? Pelo menos que fosse uma única vez. Já alguma vez, olha, eu presidi a 7ª Comissão da Assembleia da República, não é? E eu sei, a Assembleia da República, a primeira comissão, não tem assessores com capacidade jurídica para poder produzir uma lei. A razão como tal, a Assembleia da República, até hoje, nunca trouxe uma proposta legislativa. Não tem a Assembleia da República. Por quê? Pela incapacidade dos membros da comissão de onde o colega está hoje. Até posso lhe dizer que na sua comissão... Não se esqueça que fez-me uma pergunta que devo responder. Sim. Não. A pergunta é retórica. Não precisa uma responder. retórica. Não. Segundo, responder. olha, nós não podemos aqui resposta está clara. mentir para o povo, porque nós sabemos muito bem porque que a Assembleia da República está a ir erradamente neste reboque. Se não sabe, eu vou lhe dizer. É que já estão presos os cidadãos. Não diz que se não sabe, vai me dizer. Vou lhe dizer. Quer dizer, se não sabe, vou opinar. Isso é uma Não, opinião sua. não. Eu não disse que assumo. Eu vou me defender. Sim. Vamos nos acalmar. Eu gosto quando o deputado Letela diz que eu já disse claramente, mas também é só opinião só. Mas está a dizer que disse claramente. E nós anuímos. Já. E aqui estou-lhe a dizer... Como é que vamos avançar para o essencial. É preciso colocar o deputado Letela no caminho certo. Não é possível, Letela, nunca vai acontecer que o Partido Frelimo corrija um erro crasso. Da mesma maneira que não está a conseguir corrigir a questão dos governadores e secretários de Estado, que o próprio primeiro-ministro agora aparece a dizer que estão a perder foco. O Mohamed Yassine estava a falar do motivo que pode ter criado... Não podemos enganar aqui o cidadão. A questão é que os cidadãos que estão presos por causa da dívida oculta já passam mais de 2 anos. Não há lei... Não há nenhum regimento legal que permita que aqueles cidadãos continuem presos. O que devia ter sido feito, querendo o partido dos mafiosos, que é a Frelimo, era retirar os cidadãos e prendê-los no dia seguinte. É assim que é feito fora do país. Há pessoas que são presas desta forma. Mas, o que está garantir que os presos sejam para garantir que a Constituição... sempre uma nova polícia. Mas eu quero estar errado. Por que está errado? Deixa-me explicar ao Porque povo. a lei que nós fizemos a revisão, que é o Código Penal, o novo Código Penal, entra em vigor a partir do início de fevereiro ou finais de janeiro. Agora, neste momento, não há nenhum impedimento. De quê? Que a lei Então por que não sai? Então não é por causa da lei. Claro, por isso que eu disse que é objetivo. Estimados convidados, O que eu quero... Vamos, não somos distraídos. estimados convidados, Se hoje tomasse a Procuradoria, tomasse vamos acalmar os ânimos. de libertar aos arguidos ligados à dívida oculta, não teria como base
a lei que nós já aprovamos. Mas é que não vai libertar. Não, Exatamente. Então, isso é uma Letela, concepção Letela, sua Letela. que está Não é dizendo- concepção. Letela e Eu Nhacuco, estou Nhacuco, feliz em Nhacuco. saber que Letela. o Cine Olha, e o Letela. Ismael eu ainda não falei. estão em coordenação com a Procuradoria-Geral Vai falar. para a não libertação dessas Letela, Eu estou a dizer Letela, que não é Letela. por causa da lei. Por favor, Está vamos- havendo Letela. outros contornos, Por não favor. é por causa da lei. Por Não favor, misturem. vamos segurar. Mas o que eu Ismael quero- o que Nhacuco, eu quero- vou pedir, por favor, temos um leque de temas bastante ambicioso e Mas precisamos... é simples. É que precisamos- esses cidadãos estão precisamos presos, avançar. continuam ilegalmente. Mohamed Yassine. A Procuradoria já não sabe o que dizer. A culpa é Mohamed dessa Yassine, lei. Não Ismael é. Nhacuco, Esta vou lei pedir não consigo vem libar, abrir uma nova página. Vou Vai pedir, até por favor, fevereiro. Sim. senhores, Então, havendo espaço senhores, e vontade, senhores, e a lei permitir, vamos é manter- preciso que a vamos Procuradoria manter a e as outras ética, por instâncias- favor. As instâncias ligadas a isso tomem decisões, porque a lei até então, que Letela. estamos a debater, Letela. ela abre espaço para que se tome esse tipo de decisões. Pronto, A não tomada de Ismael decisões Nhacuco, é falta vamos de abrir- vontade De por quem? parte Vamos abrir de um quem novo tema. lidera esta lei. Eu vou ser Partido forçado a Frelimo, ir ao é Partido intervalo. Frelimo. Frelimo. Vou ser Partido forçado Frelimo, vou ser sim. forçado a avançar para uma breve pausa. Ok, não, pera. Yassine, Ok. Yassine. Foi o Partido Frelimo que recebeu Vamos 10 milhões avançar de... para uma breve pausa. Pronto, já estão calmos aqui os convidados. Ismael Nhacuco. Ismael Está a Nhacuco. fazer o que o Partido Regi, Frelimo vamos a está uma breve fazer pausa. é Não sei daí, mostrar nós voltamos a dentro de transparência, instantes. Até já. é mostrar que ninguém está Pois bem, os ânimos já se acalmaram aqui no estúdio. Ismael Nhacuco, vou assim, como dizia, eu pedia que avançássemos para o segundo tema. Vamos falar deste caso de corrupção que envolve David Simango. O Gabinete Central de Combate à Corrupção diz que o antigo edil da cidade de Maputo recebeu um apartamento do tipo 3 num edifício luxuoso da cidade de Maputo para, em troca, receber ou conceder um doate para que o grupo que ofereceu este apartamento edificasse ali o seu empreendimento no espaço que foi solicitado. Como é que olha para este envolvimento de David Simango neste caso e agora para a postura da PGR, que se tem dito que não tem chamado os grandes chefes, como se diz, para a barra de tribunal, mas temos aqui um edil da cidade de Maputo que ficou por 10 anos a ser chamado para este crime. Acha que a Procuradoria-Geral da República está a mostrar aqui alguma robustez ou, como se diz, a Procuradoria-Geral da República sabe que já não serve a este senhor e por isso pode atacá-lo? Bom, obrigado. Deixa-me só em 30 segundos tecer aqui um comentário. 15. Que eu acho que é 15 extremamente importante. Em direito, e o Letela é jurista, sabe melhor do que eu, em direito há um princípio fundamental que se chama de subjetividade ou abstratividade da lei. A lei não pode ser feita em função de um crime concreto ou de determinadas pessoas concretas. Ela tem que ser abstrata. Pois. Este é um princípio fundamental. Portanto, quando se faz uma lei a pensar em pessoas específicas, no caso concreto das dívidas ocultas, eu penso que a Assembleia da República comete um erro crasso Claro. que é preciso corrigir. Vamos avançar. E mais ainda, eu acho que, mais uma vez, é preciso que o Conselho Constitucional tenha um papel não só constitucional, mas também pedagógico neste tipo de matérias. E que o chefe de Estado, mais uma vez, deve e até é um princípio que lhe assiste, pedir Este pensamento já Evolução. ficou patente. Este pensamento já ficou que patente. entregue Nhacuco, peço que ao avance Conselho para o segundo tema. Constitucional para a sua revisão antes de ser promulgado pelo chefe de Estado. Eu acho que isto é extremamente importante. Vamos avançar. Até porque nesta lei me parece que há direitos fundamentais que estão a ser violados. Esta é uma questão que era preciso de salvaguardar. É para legalizar a violação. Agora, indo à questão do David Simango, eu penso que a Procuradoria-Geral, como sempre, aliás, peca pela demora. Em 2014, me lembro a quando da construção da estrada da Jules Nyerere, estas questões foram levantadas, inclusive por mim. Foi levantada na sociedade civil, foi levantada na Assembleia Municipal, foi apresentada na Assembleia da República por vários deputados e estas questões nunca foram levadas a sério. Por quê? Exatamente por causa desta questão que trouxe aqui, que é que
o presidente da autarquia era, então, uma pessoa privilegiada dentro daquela estrutura que nós conhecemos do partido no poder. E a questão fundamental é que agora que os gregos e os troianos andam em desavenças, começam-nos a trazer esses casinhos para desacreditar-nos e pensarmos que a Procuradoria-Geral da República está a fazer algum trabalho. Eu acho que é extremamente fundamental. O presidente da autarquia, o ex-presidente da autarquia, David Simango, tinha muitos assuntos pendentes que não foram esclarecidos, nem a nível da Assembleia Municipal, muito menos a nível da sua governação, que já devia ter sido preso há muito tempo. Sim. A questão da estrada da Júlio Ginherera, os edifícios que foram construídos ao longo da Marginal, em cima de mangais, são crimes públicos autênticos. E o próprio Partido Frelimo, em que ele é membro, deixou acontecer aquilo tudo. Se recuarmos 10, 20 anos, na altura do presidente Comicha, em 2008, quem conhece a circular não tinham prédios. Não tinham prédios na circular. Aqui, ao longo da circular, caminhava-se e sentia-se a frescura que a cidade de Maputo deslumbrava. Pois. Logo que entrou o presidente David Simango, já não tem prédios na circular. Os mangás foram arrebentados. Deixa-me só 30 segundos. Os mangás foram arrebentados. De capacidade de síntese. Os mangás foram arrebentados. A costa foi completamente arrebentada. E isto está claro na lei ambiental como os crimes públicos. São crimes ambientais. Pois. A costa, olha, eu quero só vos lembrar, em 2014 ou 15, já não me falha a memória, quando pessoas perderam a vida na praia de Costa do Sol, porque a empresa que esteve a construir fez covas na praia. E isto ficou em águas de bacalhau, passa a expressão. Por quê? Porque o David Simango respondia a um interesse fundamental na altura dos seus colegiados. Pois. Eu acho que é isto que é mau. Hoje, em 30 segundos, para fechar, hoje, a Procuradoria-Geral... Deixa-me determinar o tempo. Desde a vou hoje tem um outro dono, por favor. E está a perseguir... Isto é luta de comadres. Vou assim. Há uma acusação aqui contra o antigo edil da cidade de Maputo. Diz-se que ele recebeu um apartamento como uma espécie de luvas para ceder um doate e autorização para a edificação de um prédio luxuoso a nível da cidade de Maputo, fica aqui bem perto da Mídia Mais TV, e que para forjar esta situação colocou em nome da sua esposa, e há pagamentos que nunca foram feitos e que se colocaram numa situação de dívida que era para criar este ambiente de uma suposta compra. Olha, e achas que é o único edifício? Como é que achas que é a única casa que ele recebeu? O meu trabalho é fazer perguntas. Também já ouvi sobre outras casas. Eu quero o seu comentário sobre esta questão. É verdade que o julgamento devia ter começado na sexta-feira, entretanto o advogado de defesa pediu o adiamento para uma data ainda a anunciar. Infelizmente, permita-me dizer isto. Eu estou muito feliz. Felizmente estou feliz. Infelizmente, por causa dos comentários, estou triste. Mas eu estou feliz pela oposição que temos em Moçambique. Isto me dá mais alguma segurança de que a Frelimo tem mais 50, 100 anos no poder sem nenhum problema, porque não temos oposição em Moçambique alternativa. Só temos uma oposição que critica tudo. Se deixasse o David Simango ia criticar. O David Simango ia criticar. Agora que estamos a justiça está a levar o David à barra de justiça, está a criticar. Esta oposição que temos, como acontece na Assembleia, quando íamos aprovar o orçamento da Assembleia, que os deputados do MDM e da Renam sabiam que tem regalias, aprovaram, até justificaram muita coisa. Quando se aperceberam que estávamos a aprovar o orçamento que era para beneficiar a população, começaram a criticar e se distanciaram. Esta oposição que temos. A lei de anticorrupção, pela sua natureza, é abstrata, tal como acontece em qualquer lei penal. Repare que na sua formulação, ela não diz que o Dias Letela vai ser condenado por isto. Diz que qualquer um que fizer esta e aquela situação ou cometer esta e aquela corrupção será condenado. E o David Simango, neste momento, se ele está sendo chamado à Procuradoria, é que existe matéria. E o que nós temos que fazer
é deixar a justiça trabalhar de uma forma que... E há uma coisa, permita-me, senhor moderador, que eu fale. Estamos com uma situação de desfalque de mais de 100 milhões no município de Nampula, que a Renamo cometeu. O filho do Ossufo Momade é acusado de venda desordenada de terrenos em Nampula. E não se pode pegar da noite para o dia e encarcerar alguém. Há um processo em que a justiça vai levando até que reúna matérias para o julgamento das pessoas. Então, quando o colega diz que o David Simango devia ter sido preso, há um processo. Neste momento estão reunidas essas condições para que o David Simango seja levado para a justiça. E vamos deixar a Frelimo funcionar. Por favor. Isto mostra que a Frelimo é um partido que não se intromete. O David Simango continua membro da Frelimo. Continua membro da Frelimo. Já será julgado pelos seus o Yacine tem o seu tempo. Quem determina sou eu. Yacine, por favor, pode avançar. Eu quero a sua análise sobre esta acusação a David Simango. Bom, eu fico um bocadinho perplexo por um motivo. É que o David Simango é membro sénior do Partido Frelimo. Estou feliz com isso. Eu sempre mostra disse... transparência no Partido Exatamente. Frelimo. Eu sempre disse, ainda há bocado disse, o Partido dos Ladrões, dos Mafiosos, estão na Frelimo. E eu aqui, ao assumir que é membro sénior, é isso. Estamos a falar desse ladrão. E o Partido Frelimo, se é que, na verdade, como eu disse no início, esta semana que terminou, combinamos há bocado, estivemos a falar da semana da corrupção, que o Presidente da República falou que é preciso combater a corrupção. Tendo tantos corruptos dentro do partido, igual a um é este, que está aí o caso a vangloriar-se pelo caso, está aí um corrupto. O Partido Frelimo se diz que combate a corrupção. Nunca vi expulsar... expulsar um membro do Partido Frelimo por corrupção. Quantos membros do Partido Frelimo que estão ligados à grande corrupção são apanhados na malha da justiça e depois fazemos aquilo que aconteceu agora em Nhambane. E assim, vamos olhar para o prédio. Vamos olhar para o processo em si. Vamos olhar para o processo em si. Dias Letel. Mas eu não posso... Vocês têm o seu direito, teve o seu tempo, vai ter mais uma vez o seu tempo. Eu acho que estás a dar primazia ao Letela de vir aqui insultar as pessoas. Não está a haver primazia. E não só, esteve aqui a falar do presidente Nampula, que nem tenho nenhuma simpatia por ele, mas eu penso que falar de alguém que não tem processo crime, que a Procuradoria não instaurou nenhum processo crime, contra alguém que tem um processo crime. Desculpa, Dias, calma. E que vai ser julgado. Portanto, já foi marcado um julgamento. Há uma acusação da Procuradoria clara. Eu acho que não fica bem. Olha, mas estamos a tentar tapar o sol com a peneira, denegrindo algumas pessoas. Eu acho que não é muito correto. O presidente da autarquia, o presidente da autarquia, o ex-presidente da autarquia, o David Simango, fez uma bolada, passa a expressão, no caso da Jules Nyerere, em que até Portugal teve que penalizar a suposta empresa, que não interessa citar o nome. E aqui em Moçambique, nada aconteceu. Anulou-se o contrato, a Procuradoria não disse nada, ficou completamente calada contra uma empresa que lesou os moçambicanos em milhões de dólares. Desculpa, a Frelimo e o Estado entrassem. Calma. Deixa a Procuradoria trabalhar. Então, não podes ficar chateado. Quando esta pessoa é chamada à Procuradoria a responder. Eu não estou feliz. Porque os milhões de maputenses que financiaram a Jules Nyerere ainda não viram, quer a empresa, quer o presidente David Simango, ressarcidos por aquele crime. Então, deixa a justiça a Jules Nyerere até hoje termina no esqueleto por causa da ladruagem. Caríssimo. A Jules Nyerere até hoje. Temos a situação da pandemia, vamos evitar mesmo um minuto. A Jules Nyerere até hoje. Reclamou tempo, parece que quer falar sozinho. Não vou falar de novo. Por favor, vamos. Eu não vou falar de novo. Quem determina quem fala, quando fala? Vamos voltar. Eu não vou falar
falar de Nhacuco, não é assim, não é assim. Letel. Nós não estamos a falar nada. Não julga na inocência, deixa a justiça. Nós já estivemos em vários debates aqui. Nós já estivemos em vários debates juntos, não se justifica que baixemos tanto nível. Momento assim, vou sou obrigado a abrir uma nova janela. Como disse no início, temos um leque aqui ambicioso. Momento assim, peço por favor que analise o que lhe vou perguntar a seguir. Vamos falar desta questão do terrorismo em Cabo Delgado. O porta-voz do Conselho de Ministros disse na última terça-feira que o governo não pediu nenhuma ajuda, vangloriou-se disso, não pediu nenhuma ajuda aos países internacionais para o combate ao terrorismo. O que houve, entretanto, o que vimos é que no dia seguinte houve o anúncio de que o Presidente da República autorizou a contratação de mais 2 grupos de mercenários para trabalhar em Moçambique no combate ao terrorismo. Como é que olhamos para isso quando há vários países a oferecerem ajuda e nós insistimos na contratação de mercenários, o que é um negócio que sobrevive quanto mais tempo dura o conflito? Primeiro é dizer que, infelizmente, a Moçambique não tem governo. Moçambique tem um grupo de pessoas que se apoderou do poder. Um grupo de pessoas que definem o que é que o resto dos moçambicanos devem fazer sem o cumprimento de nenhuma regra constitucional. Olha, não se contrata mercenários para uma guerra sem que tenha uma aprovação prévia de guerra pela Assembleia da República. Não é o que está a acontecer. Segundo, não é o Presidente da República que contrata mercenários, até assumir que assinou pessoalmente. Não é o Presidente da República que faz isso. Segundo, não está claro em relação ao Cabo Delgado se estamos num caso de polícia ou um caso do Ministério da Defesa. Não está claro ainda. Hoje aparece o Ministro do Interior, fala como se a questão de Cabo Delgado estivesse sob sua responsabilidade. No dia seguinte é o Ministro da Defesa que fala como se a questão da defesa também estivesse sob sua responsabilidade. E às vezes ambos dizem números diferentes. Hoje apareceu o Ministro, na sexta-feira apareceu o Ministro do Interior a dizer que contratou especialistas internacionais para formar o CERNIC em matéria de identificação de membros e ações ligadas ao terrorismo, assumindo que 3 anos depois ainda não havia nenhuma estratégia de combate ao terrorismo. Coincidência ou não, 9 anos atrás, num dos debates de televisão da concorrência, eu disse que a estratégia de gás e petróleo tem sempre ligação com uma estratégia de defesa militar. E na altura assumia aquilo que era meu posicionamento, que Moçambique, enquanto não tiver essa estratégia, será sempre um Estado que irá a reboque em benefício das instituições que lidam com este tipo de recurso. Moçambique não é um país que consome gás, primeiro, do ponto de vista de quantidades de consumo. Segundo, não é um país que tem capacidade de negociar defesa. Não é um país que tem uma estratégia internacional clara. Veja só o posicionamento do porta-voz do Conselho de Ministros. A ministra dos Negócios Estrangeiros apareceu a dizer que fez o pedido à União Europeia para poder apoiar Moçambique no combate à insurgência. A ministra dos Negócios Estrangeiros reuniu com o corpo diplomático em Moçambique para pedir apoio no combate à insurgência. O Presidente da República aparece na SADC e na Troika a pedir apoio no combate à insurgência. Me aparece o porta-voz do Conselho de Ministros a dizer que o governo ainda não pediu a ninguém. Ou seja, o governo está em capacidade de sozinho lutar contra a insurgência e vencer. Mas não está a vencer. Obrigado. Os moçambicanos estão a morrer em Cabo Delgado. Obrigado, Yassine. Tendo em conta esta colocação deixada aqui por Yassine Dias Letela Voassi, o povo continua a morrer e o Estado continua a pretender colocar esta posição de força, e por causa desta desconfiança do povo e insegurança, mesmo com as Forças Armadas no terreno e com o Presidente da República a dizer que conseguimos travar um ataque à FUNG, a população pede armas
poder se proteger dos insurgentes. Como é que avalia esses últimos desenvolvimentos do terrorismo em Cabo Delgado que lidam com a questão de informação não organizada por parte das instituições do Estado, depois a grande desconfiança que há por parte da população e esta última que tem que ver com a contratação, mais uma vez, de mercenários? Já chamamos russos, zimbabuianos, agora estamos com sul-africanos. Bem, permita em primeiro lugar que eu, mais uma vez, parabenizo a bravura dos jovens posicionados em Cabo Delgado. São jovens que dia e noite, com chuva ou calor, estão lá para defender a nossa soberania e dizer ao mesmo tempo que não é novidade termos a população a pedir armas para defender a nossa soberania. Isso não mostra alguma desconfiança? Não é ou alguma falta de conforto? Isso mostra o patriotismo. Estamos a dizer que desde os dias de Ian Smith, da Renamo, na Guerra dos 16 anos, os moçambicanos, pela sua forma de ser e estar, um povo de paz, um povo determinado, um povo patriótico, sempre colocou essas condições, sempre pediu que fossem criadas as condições. Não é desconfiança, é o reforço de combate ao terrorismo, olhando para aquilo que é o patriotismo que o povo moçambicano tem. É preciso fazer perceber que não é o caso isolado de Moçambique. Em qualquer país onde o terrorismo faz-se sentir, existem essas todas manobras no sentido de combater. A contratação de mercenários, que primeiro devo dizer que também acompanhei através das redes sociais e dos jornais, não há um comunicado oficial que eu possa assumir, mas vi através das redes sociais e dos jornais. Mesmo sobre mercenários russos, não houve nenhum comunicado oficial. Sim, por isso que estou a dizer, eu não posso assumir, eu tenho que ser cauteloso naquilo que eu não tenho uma comunicação oficial. Mas eu devo, neste momento, dizer que, havendo esta pretensão ou esta autorização, mostra que todos os meios estão sendo usados. Há uma coisa que eu preciso que os colegas do painel e representantes de partidos políticos percebam. O que deviam fazer neste momento é se juntar à Frelimo, ao governo de Moçambique e tudo criarmos de maneiras que possamos buscar soluções para resolvermos o assunto de Cabo Delgado. A contratação dos mercenários é mais uma linha de defesa daquilo que é a nossa soberania que está sendo posta em causa. Uma linha dispendiosa. Não, é lógico, é que uma vida humana, aquilo que nós dissemos, e olhando para o nosso direito, estamos a dizer que o bem jurídico que se protela é a vida. Então não há não se precisa avisar a Assembleia da República então, quando... O problema não é avisar, nós não decretamos, ainda não declaramos guerra. Não declaramos guerra. E enquanto não declararmos guerra, a Assembleia da República não é o órgão indicado para defender. No momento em que nós declararmos a guerra, a Assembleia da República assume as rédeas para declarar e autorizar qualquer situação que diga. Agora são situações de polícia ladrão, como dissemos. Até agora. Até agora. Até agora são situações de polícia ladrão. São situações de polícia ladrão. Já há 570 mil deslocados. Mas como é que então os resultados há dezenas de mortos. E também há dezenas. Mas temos que esperar. Afinal, não estava a defender a vida humana. Não se pode dizer a situação de alguns distritos. São deslocados. Deslocados, há dezenas de assassinados e mortos. A pergunta que me fez é a contratação dos mercenários. E isto já aconteceu. Pois. E temos que elogiar o governo. Já está. Temos que elogiar o governo. Ismael Nyakuku, qual é a sua preocupação com relação a este movimento que está a ver no palco de operações de Cabo Delgado? Até apetece-me chorar. Obrigado mais uma vez. Eu acho que o Latela está feliz, o Latela está muito feliz hoje. O governo está a tomar decisões. Doutor Latela, eu quero acreditar que está muito feliz hoje. É mais um dia de semana que está a tentar mostrar trabalho ao partido. Não é. Mas eu penso que o Latela... Eu ainda preciso das vossas opiniões. O Latela está tão consciente consciente quanto nós que estamos aqui a apresentar aqui alguns factos que eu acho que são importantes. O Latela falou aqui de polícia ladrão. Em nenhuma parte do mundo é requerida a intervenção das Forças Armadas para casos de polícia ladrão. Ok? As Forças Armadas são requisitadas quando tem causa
a soberania nacional. Aliás, já se citou aqui Ok. várias vezes Pode exemplos ser para internacionais de memória formação de 10 e outros pessoas e fala-se de atos. terrorismo. Calma. Pode ser para formação e outros atos. Pronto. Então, a partir do momento em que as forças armadas são chamadas ao teatro de operações, claramente estamos num cenário de guerra. Isso está claro. Se não é declarado Calma, juridicamente, doutor. Fica o quê? fica o Nós estamos aqui perante uma situação que, assim, Latela, vamos ter paciência. O governo de Moçambique, e já tínhamos dito há semanas, que de forma sábia já devia ter assumido que estamos numa situação em que perdemos o controle, que estamos numa situação de guerra, por forma a que pudesse solicitar nos parceiros internacionais apoio militar. Estamos falando de apoio militar enquanto que pessoas. Enquanto nós não declararmos guerra e solicitar apoio militar aos países, aos parceiros internacionais, o que vamos fazer é lobismos para ganhar algum dinheiro. Eu disse aqui que enquanto estivermos a usar a política do tacho, o que vai acontecer é que os interesses nacionais vão sempre ficar reféns dessa política do tacho. Nós falamos no passado que estiveram cá os russos e não conseguiram resolver o problema. Vieram os cubanos, não resolveram os problemas. Vieram os sul-africanos que até pousaram com aviões e tiraram fotos, não sei o quê, e espalhou-se em todas as redes sociais. Não resolveram os problemas. Qual é o facto principal nisto tudo? É que as Forças Armadas, por causa do governo da Frelimo, por causa do presidente Nyusi, continuam a gastar milhões e milhões e milhões e milhões dos moçambicanos. Disse por causa de quê? Do presidente Nyusi? Calma. Por quê? Calma, doutor, calma. Ele está fazendo E os de médicos, tudo para defender calma, Latela. a ti, Falaste, calma. ao Ismael e aos familiares do Ismael que estão em Cabo Delgado. Por Calma, favor, Latela, padre. calma. Os médicos, os professores, os estudantes que precisam de escolas em condições, etc. Os deslocados, mais de 500 mil que estão em Pemba, precisam do apoio deste mesmo governo. No entanto, nós estamos a optar por não declarar guerra, não ir buscar um apoio mais barato às instituições e a países internacionais e pagar dinheiro a mercenários. Isto, claramente, isto cheira-me a cambalacho, cheira-me a negócio da China. Calma, doutor. Por que não fala da reunião da Troika? Calma. A Frelimo, o governo esteve lá. Dias. Por que não fala da Dias, União Letela. Europeia? Dias. Eu acho que não podemos estragar o debate, né? Não estamos a estragar. Não, estamos a estragar o debate. Estragar é isto. Estamos a estragar o desinformar. debate. Estragar é desinformar o povo moçambicano. Ismael Nyakuku, Latela, temos eu 6 acho que estamos a minutos. estragar o Estás debate. pondo em causa Eu a acho audiência. Dias Letela, olha, por se favor. for para nós termos um Ismael debate Nyakuku, deste, eu acho que é melhor nós não debatermos. Não. Ismael Não Nyakuku, fica- temos não 5 fica- minutos, eu continuo consigo. Eu preciso mesmo ouvir isto. Já cancelamos este debate na edição passada e precisamos mesmo falar disto, desta corrida da sociedade civil para ocupar lugares na CNE. Há 3 indivíduos que permanecem aqui, nomeadamente Jeremias Timana, Salomão Moiana e Paulo Cunica, e há 12 indivíduos que pelo menos entram, mas a grande questão que se coloca aqui é esta sociedade civil formada por 151 indivíduos que procuravam 7 lugares. Que mensagem isto transmite, tendo em conta a postura crítica que a nossa sociedade civil tem apresentado? Parece que todos querem ter a oportunidade de estar na CNE. Bom, obrigado. Ainda bem que continua comigo. Eu não vou voltar ao tema antigo. Deixa-me só dizer que eu acho que este tema da CNE é completamente marginal e irrelevante em comparação com este tema que estamos a falar aqui, que é a vida das pessoas que estão em Cabo Delgado, a forma como o Estado continua a gerir com esta mediocridade deste processo. Mas para não mantermos no mesmo ponto, nós queremos falar aqui de uma CNE, sociedade civil, que, na verdade, temos dito em vários fóruns que não existe sociedade civil em Moçambique. Pelo menos estruturada, de forma coerente, organizada, que permita-nos ter alguma confiança nesta sociedade civil. O que está a acontecer, na verdade? É uma sociedade civil manipulada pelo Partido Frelimo, que entulha, passa a expressão, a CNE, no sentido de abocanhar, também passa a expressão, os pacatos lugares que estão lá. Repara, a CNE
tem que ser um órgão gerido por competência. Falou aqui do antigo, que era antigo membro, o Cunica, né? Está, quer dizer, depois de todos os males que fez a CNE, todo um processo mal gerido, ele simplesmente continua com o apadrinhamento da Frelimo. Eu acho que nós, minha opinião mesmo muito pessoal, e até sinto remorsos, eu acho que nós temos que avançar para uma CNE completamente despartidarizada e técnica. Obrigado. Deixa-me só dizer porquê. Temos muito Porque tempo. este modelo de CNE, que é um modelo de CNE, sociedade civil, que não existe. E é preciso ficar claro que os membros da sociedade civil, eles são acoplados pelos partidos políticos. Portanto, há um aval por detrás deste processo dos partidos políticos. Não me parece ser um modelo muito correto. E não só a Frelimo, que continua... para terminar. A Frelimo já está a terminar há bastante tempo. Sim, mas estamos a cortar. Eu já teria terminado. A questão aqui é simples. A questão é simples. A composição da CNE é 4 Frelimo, 3 Renamo, 1 MDM. Partidos políticos. Se não me falha a memória. Não. Sociedade... 5, 4, 3. É um minuto o programa será cortado. 5, 4, 1. E não vamos poder ouvir a opinião dos outros. Não, 5, 4, 1. Dou meu tempo a ele. 5, 4, 1. Ok? É interessante ver. 5, 4, 1. Portanto, são 10 membros que vão pelos partidos políticos, 5 Frelimo, 5 Renamo. Depois tem 7. E refletir esse espelho da composição da Assembleia da República na CNE. Daí que nunca vai existir uma paridade, a tal paridade que se pretende na CNE, para garantir a transparência necessária para os processos serem válidos. Nós podemos falar aqui um monte de baboseiras que quisermos. O facto é que a Frelimo continua com maioria clara. Quem não sabe que aqueles membros da sociedade civil que estão ali são da Frelimo? Quem não sabe? E eu acho que é isso. Quer dizer, não podemos enganar o povo. Se é para partidarizar, vamos partidarizar. Se é para profissionalizar, vamos profissionalizar. Temos que ter a coragem de começar a pensar em processos sérios e credíveis fora dos partidos políticos. Pois, eu vou pedir a realização 30 segundos para... Não vou realizar 30 segundos. O Yassine já não tem tempo. Pois. O que eu quero lhe deixar claro é que estou muito feliz por ouvir as informações não credíveis do colega Ismael. Eu já disse a ele, digo aos telespectadores, eu faço parte da primeira comissão. A comissão que faz a audição desses membros camuflados, alguns, de sociedade civil. Sabe o que aconteceu numa das entrevistas? Alguém dizia quando se despedia, por um Moçambique para todos. De quem é esse lema? É do MDM. Então, ele não pode vir aqui acusar a Frelimo, como se estivesse a manipular, e a insultar a sociedade civil, que quando o MDM está aflito, usa essa farsa essa sociedade civil para fazer as manifestações. Dias Letela, então, eu devo-lhe 2 minutos. Devo-lhe 2 minutos no próximo programa. Estou a ser pressionado mesmo. Então, que fique claro. Devo-lhe 2 minutos. Muito obrigado por ter estado conosco aí de casa. O Grande Fórum volta daqui a 7 dias. Até a próxima.